Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Graças a Deus pela sua vida, pela sua casa, pelo seu lar. Graças a Deus. Estou eu aqui de novo nesse dia de hoje para estar lendo aí mais dois capítulos com vocês, aí o capítulo 11 e o capítulo 12. Assim a gente vai estar olhando aí o desfecho aí dessas lutas aí de Josué, né? Tem uns reis aí que vão se juntar contra ele de novo. E aí vamos ver o desfecho aí nessas guerras aí que está tomando conta aí desse, digamos assim, um ministério de Josué aí foi, ele está guerreando e tomando posse de reinos ali, está tomando posse da terra prometida, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença para podermos aprender de Ti, Senhor. Nos orienta, Pai, com essas palavras que a gente vai estar lendo no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. No capítulo 11, fala bem assim, ó. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagens a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinrom e Ascafe, e aos reis do norte, que viviam nas montanhas, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefela e em Nafotedor, a oeste, aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas, e aos heveus do sopé de Armon, na região de Mispa. Saíram com todas as suas tropas um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel, né? A gente vê aí que esse desfecho aí já se uniram aí uns reis e era bastante pessoas, né? Bastante guerreiros aí que estavam querendo lutar aí contra Israel, né? E o Senhor disse a Josué: Não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiram até Sidom, a grande até Misrefote-Maim e até o vale de Mispa, a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhes tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou a espada todos aqueles que nela estavam. Exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Azor, né? Então, dá para a gente entender que era uma guerra muito grande ali e que morreu muita gente aí, né? Que nem a própria palavra fala ali, eram tão numerosos como a areia ali da praia, né? Do mar, né? Digamos assim, a areia que se junta ali era bastante gente, né? Então Josué conquistou todas essas cidades e matou a espada os reis que os governavam. Destruiu-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-los completamente sem poupar ninguém. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés. Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu sem deixar de cumprir nada de tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Negueb, toda a região de Gozém, a Cefela, a Arabá e os montes de Israel e as suas planícies.
desde o monte Alaque até que se ergue na direção de Seir, até Baal-queires, no vale do Líbano, no sope do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos heveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que todas tinham conquistado em combate, né? Então, dá para entender que nenhuma das cidades ali tinha feito paz, um acordo de paz, como o Senhor tinha falado, né? Se fazer paz, né? As pessoas ali que estão ali, que queriam fazer paz, né? Se tornariam escravos, e ali ele conquistou todas em combate, em tudo com luta, né? Pois foi o próprio Senhor que ele se endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente e também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita, somente em Gaza e em Gate, e em Asdod é que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. E a terra teve descanso de guerra, né? Então, o que eu entendo é que nesse único capítulo que a gente leu, né, passou bastante tempo, né? Eles guerrearam muitos tempos ali, muitas vezes, né? Então era um laço tempo aí, né? Era bastante tempo de luta, né? Bastante anos ali eles foram lutando, né? No capítulo 12 ele vai falar sobre a lista dos reis derrotados, né? Ele vai estar falando aí o nome desses reis, né? Então vamos tá lendo aí. No capítulo 12 fala assim: são estes os reis que os israelitas derrotaram, e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste do Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esses territórios incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá Oriental, desde o mar de Quinerete até o mar da Arabá, o mar Salgado, até Bet-Jesmote, e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga, né? Ele tá falando nomes aí, né? Até uns nomes meio ruins para pronunciar, né? Mas é nome de cidades aí, de lugares aí que eles foram conquistando aí nesse tempo aí que estavam pelejando, né? Tomaram o território de Og, rei de Baza, um dos últimos refaíns que reinou em Asterote, e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salca, toda a Baza até a fronteira do povo de Gessur e de Maaca, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e metade da tribo de Manassés, né? Então isso era antes de eles atravessarem o Jordão ali, eles já tinham se apossado ali com Moisés dessas terras, né? São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a esta terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-a entre elas a Serra Central, a Cefela, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus,
dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, próximo a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Esbrom, o rei de Jamurte, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Deber, o rei de Geber, o rei de Orma, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquidá e o rei de Betel. Então ele está falando desses reinos aí que foi tomado, né? O rei de Tapuá, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sideon, Meron, o rei de Azafe, o rei de Tanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Gesseneon de Carmelo, o rei de Dor e Nafote, Dor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza. 31 reis ao todo, né? Então, deu 31 reis ao todos ali, que Josué passou o fio da espada e tomou todo esse território, né? Então é interessante a gente ver que o povo até hoje tem lutas aí por causa de territórios, né? Então aqui a gente já vê que foi tomado aí com força aí, com direção de Deus aí, digamos dessa forma, que Deus tinha prometido essa terra a eles, né? E hoje também tem bastante guerras aí por causa de território, né? Então a gente vê que a palavra ainda está sendo semeada e está sendo colhida até hoje, né? Então, dessa forma que a gente vê a questão de Israel, né? Como que esse país, né, se estabeleceu, né, digamos dessa forma, né, que está até hoje aí, né? Mas graças a Deus, Deus abençoe vocês aí que estão acompanhando. Glória a Deus, né? Jesus venha estar resplandecendo no nosso coração, né? Então, um grande abraço, fiquem com Deus. Eram essas palavras de hoje, né? Esses reis aí que foi tomado aí por Josué, né? Um grande abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe.